Mix Conecta. Mix Conecta. Olá, eu sou a Mônica e está começando mais um Mix Conecta. E hoje eu vou receber aqui um dos maiores nomes do rap nacional com mais de 25 anos de carreira. Ele que é conhecido por misturar estilos musicais diferentes e tá com um disco novo na área. Eu tô falando dele, Rael. Rael, seja muito bem-vindo ao Mix Conecta. Salve, Mônica, salve todos do Mix Conecta, é uma honra estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui. E ó, você que tá assistindo a gente, já aproveita aí, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e aproveita para seguir aqui o canal da Mix no YouTube, em todas as redes sociais também, para você acompanhar todos os nossos conteúdos. E vamos começar com o nosso papo aqui. Vamos falar desse disco novo chamado Onda, aí, né, inspirado na música do Caetano, não, do Cassiano, que eu adoro. Tô viciada, inclusive, nesse disco, que é maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho da concepção desse disco. A concepção desse disco, ele é de movimento, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente somos pessoas que, quando a gente está determinado numa coisa, a gente não cessa nosso movimento. E as ondas é muito parecido, embora ela encontre barreiras no caminho, ela não cessa também, ela continua. Então esse disco ele propõe essa coisa de movimento mental, movimento físico, que é pra você apertar o play, fazer uma faxina na casa, dançar, colocar uma roupa bonita, sair ou correr ao ar livre. Esse disco ele é sobre isso e também sobre liberdade. É o disco que eu me atrevi, uma coisa. Pessoalmente, eu me atrevi a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Como, por exemplo, tem um pagodão baiano. Nunca tinha feito um pagodão baiano. Tem um amapiano, que é um ritmo sul-africano. Então, esse disco trata disso. Tipo assim, eu vou me permitir fazer coisas pra poder me reinventar também ao longo do processo, sabe? Fazer uma misturada e chegou uma galera. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Queria saber como é que tá sendo a recepção do público, né? Do seu público. Do público que tá chegando agora também, ouvindo seu som com Onda. Olha, até agora eu não vi ninguém falando mal, não. Tá sendo eu ouvi, inclusive, muita gente falando muito bem. Toda vez que eu ouço falar. Tá sendo muito boa, assim, porque quando você faz um disco que tem várias vertentes, assim, existe é arriscado. Existe um caminho que pode dar muito, muito, muito mal, assim, porque as coisas podem ficar muito desconexas, mas eu acho que eu consegui achar um caminho que as coisas se conversam, entendeu? Eu acho que é que nem as ondas, tem as suas nuances, né? Ela sobe, ela desce, mas só quebra lá no final. E é isso, a onda ela só se quebra nesse disco, só na última música, lá quando acabou o disco. As coisas estão se conversando, assim. E aí eu tenho visto muitas pessoas falando isso. Meu, da hora, o Rael conseguiu fazer uma coisa de unir várias vertentes e não parecer que ele tá tirando pra todo lado. Uhum. E também eu acho que tem a coisa do... Eu perdi um pouco meu raciocínio agora. Eu tô indo muito podcast, eu tô falando muito, eu vou devagando. Mas eu acho que tem a coisa também. Essas misturas, né, foi fazendo sentido, né, na ordem. Quando a gente escuta o som, quando a gente escuta o disco, a gente não tem vontade de mudar de música. Exato. A gente quer ouvir uma depois da outra, ainda na sequência. E eu acho que ele sintetiza também o que eu vim fazendo ao longo da minha trajetória. Assim, eu sou um cara que eu comecei no rap, aí eu que comecei com rap acústico no Brasil, eu que fui o primeiro a fazer isso. Não tinha violão e voz, né? E tal. Não tô dizendo isso por vaidade, mas por reconhecimento só mesmo. E aí eu sou um cara que eu vi ao longo do tempo que eu tinha música com Racionais, com Melim, com Jota Quest, com o Thiaguinho, com o Hariel. Aí eu falei, mano, se eu quiser eu posso fazer música com uma galinha pintadinha, Rael for Babies, não tem problema. Então acho que esse disco ele sintetiza todo esse rolê que eu fiz com outras vertentes, só que eu convidando as pessoas, como se eu estivesse sendo um anfitrião e recebendo as pessoas na minha casa, porque eu sempre fui convidado pra fazer música com essas outras que eu citei aqui, por exemplo. E eu acho que esse disco ele sintetiza a minha carreira nessa coisa da diversidade musical mesmo. E eu tava vendo uns vídeos que você colocou nas redes sociais, no Instagram, e acho que o seu produtor falando que todo mundo que você convidou topou de primeira, né? Sim, Ninguém falou, vou pensar, vou ver se eu tenho agenda. Não, todo mundo, não, vamos nessa. Você falou, vou chamar a Veveta pra tocar o pagodão, e ela topou na mesma hora, né? Sim, topou. Isso é uma coisa muito gratificante, você construir essa possibilidade de você ter esse carinho, né? Esse carinho, esse respeito das pessoas admirar você pela sua arte também, né? Já tinha visto muitos vídeos de outros artistas. A Veveta, por exemplo, ouvindo um disco meu, Coisas do Meu Imaginário. Ela no carro dirigindo, ouvindo Rochinol e tal. E eu sempre encontrei ela nos bastidores. Ela sempre foi muito, muito parceira assim mesmo, sabe? Uma pessoa muito legal. E falar também, né? Hoje em dia a gente vive numa era que as pessoas
não falam do que elas gostam, quem admira, assim. Ela foi essa pessoa, eu gosto muito do seu trabalho, você é um cara legal, você é isso e aquilo e tal. E quando eu chamei ela só falou, só fala a hora e a roupa que eu tô colando. Ai, que E legal. representou muito. E além dela, tem também Ludmilla, Marina Sena, Mano Brown, muita gente, muitos feats nesse disco, né? Você até botou no Instagram que é mais que um disco, é um festival na sua casa. Exatamente. Né? É tipo um festival, mano, é um line-up. É o disco que tem mais participações na minha carreira, assim. Os outros tinham no máximo 2, máximo 3, sei lá. Esse tem 9, assim. E foi gratificante também flertar com todos esses artistas de gêneros diferentes, né? Cada um tem uma onda, assim. Dá um trabalho danado de juntar tudo isso, né? Não sei se eu faço um próximo disco ou algum outro projeto que tenha tantos feats, assim. Hoje em dia também é uma coisa que fica difícil, né? Por causa da agenda de todo mundo, conciliar, até na hora de lançamento também... Sabe, é difícil de juntar, assim, as forças pra música aí também. E como é que funcionou? Você tava ali pensando na música, compondo, pô, isso é a cara da Ivete, isso é a cara da Ludmilla, vou ligar. O que nasceu primeiro? A vontade de trabalhar com a pessoa, de fazer uma música com ela, ou a música que pediu aquela voz? Foi música. Quando eu fiz Onda, eu queria fazer essa homenagem ao Cassiano e tal. E aí, quando a instrumental, eu e o Nave, né? A gente que produziu, dirigiu a maior parte desse trabalho. Quando a gente ouviu a Onda assim, eu e o Nave, a gente falou, Mano Brown, isso aí é o Mano Brown, a cara do Mano Brown. Porque o Mano Brown que trouxe Cassiano pra essas novas gerações. Ele que fala, ouvindo Cassiano, Raul, os Gambé não aguenta. Ou antes da ponte pra cá, no disco Nada Como Um Dia Após Outro Dia, ele usa também um interlúdio, ele usa um pouquinho de onda de fundo, ele trocando uma ideia e fica a onda rolando. É verdade. Então, eu falei, é o Brown. E quando eu falei a cara dele, aí quando eu falei, ele falou, demorou. E aí a gente falou, e eu queria alguém falando também. A princípio eu ia colocar o Brown pra ele falar alguma coisa sobre os bares blacks, sobre a influência da black music na vida dele. Aí eu tinha mostrado o disco pro MC, ele falou, vai colocar o Brown pra falar? Tio, vamos fazer música, vai, manda ele. Vamos dar um salve nele pra ele fazer uma rima. Aí eu dei um salve nele, ele foi, aí eu falei, mas eu quero mesmo assim alguém que tenha propriedade pra falar sobre a importância da black music. Aí a gente deu um liga no Dom Filó, que é daqui do Rio de Janeiro, e fez o Soul Grand Prix, né, um baile nos anos 70. E ele tem essa bagagem, esse conhecimento com propriedade, aquela voz de trovão dele pra falar salve Rael, salve Mano Brown. Acho que casou muito bem essa faixa. E o rap, ele tem muito esse lugar de denúncia, né? De consciência social. Mas nesse álbum você resolveu se divertir, falar de amor, falar de outros assuntos. Mudou alguma coisa? Você sempre foi assim? Como é? Seu trabalho sempre teve isso? Como é que é? Como eu falei, esse trabalho é de liberdade, de libertação. Então eu quis me permitir a fazer um disco sobre usar a alegria como um ato de resistência também. Eu acho que um cara como eu, preto, que veio de quebrada, que passou todo esse desafio pra você fazer a arte e sobreviver dela. Fazer um disco falando de amor, de dança, de alegria, de amor próprio, é um ato político também. É um ato de resistência, sabe? Então eu sou um sobrevivente também. Então eu sou um cara de contexto, né, toda essa coisa que você falou. Eu vim fazendo um disco assim, é uma coisa também, é um posicionamento, né? Eu acho que também as pessoas atribuem muito a gente esse papel social, político, de contextualizar, mas a gente também não é só isso o tempo inteiro. Claro. Tem dia que eu tô a milhão, eu quero ir num pagode lá, mano, vou na tardezinha lá do Thiaguinho lá, mano, vou lá além de prestigiar um outro artista, eu quero ir lá tirar uma onda. Às vezes a gente é artista, mas nós também tem nossas questões pessoais, né? Uhum. Tem ocasião que a gente tá por dentro desmoronando, mas nós tem que subir no palco e falar, Rio de Janeiro, vocês estão bem! Por dentro você não tá nada bem. Só que nesse caso eu queria propor um convite para as pessoas entrar na vibração de tentar ter momentos de felicidade. Então acho que é isso. As minhas questões sobre o que eu acho que tem que mudar, elas continuam, né? Mas nesse disco em específico eu quis dar um tempo, porque eu falei, mano, eu já tenho 42 anos, tá ligado? Então eu já vivi mais do que tempo de vida que eu tenho. Alguma hora eu tenho que também tentar tirar uma onda, e é esse momento que chegou que eu me permitia fazer.
Não, e tá maravilhoso, tá dançante, tá gostoso, tá muito bacana o disco, vale muito a pena. Então, se você ainda não escutou, escute Onda. E você tem alguma música favorita nesse disco? Eu gosto muito de Na Minha Cabeça, que tem o Mestrinho. Na verdade, eu tenho algumas preferidas, uma só é difícil de escolher, sabe? Eu sei que Dá pra você dar uma palhinha de alguma, assim, só pra... A Ioiô eu gosto. Gosto com a Marina Sena. A Saudade de Lascar também, que é com o Mestrinho. A Saudade de Lascar é uma música que meu pai iria gravar. Ele era sanfoneiro e tal, aí ele veio a falecer e deixou de ser uma participação e virou homenagem também. Então eu tenho um apreço por ela. Uma palhinha de alguma, eu acho que pode ser... Na minha cabeça deu nó, minha cabeça deu ó. Eu me perdi com beijo, já comi com os olhos. Eu tô sem voz. Eu tô sem voz. Não, você Mas, vai enfim, ouvir, mas você tem vai ouvir muita depois, coisa né? boa Não, nesse disco. E você também lançou a série Onde Nasce a Onda nas suas redes sociais pra mostrar um pouquinho desses bastidores. Fui lá cutucar, assistir alguns lá, que tá bem bacana. Qual a importância de abrir, né, esses bastidores pro público? Eu acho que essa relação hoje, as pessoas elas querem saber mais, né? Embora seja uma série falando sobre como foi construído, as pessoas querem saber um pouquinho mais internamente como é que foi. Então acho que você abrir e compartilhar isso é uma coisa que conecta o seu público com você mais. Então foi assim que surgiu, tal hora aconteceu tal coisa. As curiosidades, né, fazem parte também do posicionamento estratégico, que se pode dizer, talvez. Mas isso aproxima as pessoas mais, né? Então acho que a gente quis, tanto eu quanto o Nave, falar de alguns momentos do processo que a gente lembrou que poderia significar pra alguém também. Bacana. E tem uma curiosidade, né? Esse disco tem uma música chamada Chá de Lírio, mas você já lançou o single Passiflora, tem um álbum chamado Capim Cidreira. Qual a sua ligação com as plantas? Gosta de um chazinho, ontem erva? eu gosto. Eu tava no Mano a Mano ontem, no podcast do Brown, e eu falei disso, que tipo... eu sou um cara que, embora a gente vive nessa sociedade de consumo, que às vezes os bens também nos satisfaz, mas eu já me peguei não tão realizado, mesmo tendo coisas materiais. E essas coisas me trazem uma memória afetiva da minha avó, assim, que ela tinha horta, de plantar com ela e não sei o que lá, que eu gosto dessa coisa. Eu sempre trouxe essas ideias ambientais na minha música. Eu sou muito conectado com natureza, assim. É um lugar que quando eu tô, eu me sinto bem. Em Chá de Lírio eu fiz numa casa que eu tenho em Gonçalves, sul de Minas Gerais, que é nas montanhas e tal. Eu tava lá, tava no meio do mato, eu tava só com a melodia, aí veio essa coisa do Chá de Lírio, sabe? Porque eu acho que a gente é isso também, né? A gente é terra, é água, é vento, é carbono, é tudo, a gente é tudo. Então acho que quando a gente se conecta com isso, eu, subjetivamente falando, quando eu me conecto à natureza, praia, correr ao ar livre, essas coisas assim, às vezes me satisfaz mais do que aquela coisa de possuir não é tão agradável quanto desejar. Você tem vontade de ter um carro, ou não sei o que, ou uma roupa, você vai lá no shopping, compra e na hora é a euforia, aí você pega o bagulho e fala, mas e agora? Puta, não era o que eu tava pensando, sabe? Essa coisa, esse vazio que a gente tenta preencher com material. Às vezes eu consigo. Eu fui lá na minha casa dessa de Gonçalves esses dias e plantei uma araucária lá. Eu fiz um vídeo, eu falei, pessoal, daqui uns dias, não sei nem se eu vou estar aqui, mas eu acho que vai estar daquele tamanho ali. E aí toda vez que eu vou lá eu fico olhando, puta, cresceu, não cresceu, às vezes não mexeu nada, mas é uma coisa que faz um vínculo eu com a terra, sabe? Eu ia te perguntar exatamente isso sobre sua saúde mental, né? Partindo desses, né, do Capim Cidreira, da Passiflora, como é que você cuida da sua saúde mental. Acho que é um pouco isso, né? Você eu faço terapia, conectar, né? Eu faço terapia, acho que é um caminho, né? Nem todos têm essa vontade, né? Tem pessoas que não se sentem seguras em se abrir pro outro, mas eu faço terapia, mas uma coisa que é fundamental pra mim, além de um profissional, é a atividade física. Eu sou meio maratonista, então várias questões eu já resolvi correndo. Até ideias de música também, várias desse disco, por exemplo, eu tive
ali, que às vezes você sai fora do estúdio, sai fora do papel e caneta, ou dessa coisa de ficar rolando o celular e absorvendo informação. Aí é só eu, um fone de ouvido, e minha respiração e minha resistência. Então eu tenho que focar naquilo. Aí é um modo de eu mostrar pra minha cabeça que ela não tá sozinha. Porque eu fico vendo, às vezes, muitos pensamentos que me levam a ter algumas crises ou coisas assim. São pensamentos que, às vezes, aquele problema ele até existe, mas ele não é tão grande quanto minha cabeça fala pra mim que é. Porque a minha cabeça fala de um problema pra mim que é real, mas ela coloca um tamanho muito grande pra mim ficar alerta sobre aquilo. Não, realmente isso é um problema, você precisa resolver isso. Só que ela exagera um pouquinho na dosagem química, né? Nessa coisa química mesmo, que essas coisas também são, às vezes, uma falta de equilíbrio químico no corpo. Então, quando eu me proponho a fazer uma atividade física, essa coisa equilibra também. E eu acho que ou artistas no modo geral, ou a sociedade no modo geral, a gente vive muito no futuro. E o futuro é ansioso. Tá ligado? O futuro é ansioso. E às vezes a gente acaba correndo do bicho antes de ver o bicho. Tá ligado? Então a gente fica muito toda hora em estado de alerta, tudo não sei o que lá, a gente não curte. Não curte o momento presente. Às vezes você fez um corre pra começar o Mix Conecta. Aí você se tornou apresentadora do Mix Conecta, aí você tá vivendo um bagulho da hora, aí de repente você tá preocupado com a audiência, e se você fizesse isso, fizesse aquilo, legal, é maneiro você ter esse pensamento. Mas você deixa de viver o agora, e que tá sendo da hora, que tá sendo legal, que é um bagulho que você pensava há um ano atrás. Exatamente. E aí as conquistas viram migalhas pra gente. Então eu tenho me policiado também a tentar valorizar o que eu tô vivendo agora. Tá ligado? E isso é muito importante, por várias fitas. A felicidade, ela é em um dia só. Você nasceu em um dia só, tá ligado? Eu não acredito nessa coisa, felicidade, você feliz e não sei o que. Mano, hoje eu tô tendo um dia feliz. Estando aqui com você e tá sendo da hora. E ponto. O amanhã ainda não chegou, ontem já morreu, amanhã ainda é muito cedo. Exatamente. Amanhã é muito cedo pra mim dizer. Então eu acredito sempre, na passiflora mesmo eu falo. Mesmo com a gravidade dos acontecidos, e de hora em hora tudo fica envelhecido. Vivo o dia agora que amanhã não é garantido. É nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Eu vivo de agora, mano. E pra mim tá da hora estar com você aqui, certo? Tá da hora pra mim também. Tô adorando, tô curtindo muito esse momento. E já que a gente tá falando disso, né? Você falou que você corre, é meio maratonista. O que o Rael gosta de fazer além disso? Assim, o hobby? Tô sem fazer nada. Pega o violão, vai pro canto, assiste uma série. O que você faz? O meu problema é com o tempo, às vezes, né? Não tenho muito tempo pras coisas. E quando eu me encontro com tempo, eu tenho dificuldade de escolher o que eu vou fazer. Quando eu tô assistindo uma série, eu fico muito tempo assistindo uma série, fico deitado assistindo, aí às vezes eu acho que eu falo, mano, acho que eu tô moscando. Devia estar fazendo alguma coisa. Às vezes tocar um violão é bom e tal, mas eu gosto mesmo eu gosto de andar de moto. Né? Às vezes pego umas estradas, umas BR, vou andar de moto. Mas o que eu mais gosto é de ir lá onde eu nasci, na favela que eu nasci lá, encontrar os meus amigos e ficar na resenha, tomar uma breja, fico ouvindo, revejo amigos de infância. Eu lembro daquele dia que não sei o que, aquela mão que eu adoro isso. E é até nisso que eu aprendo muitas coisas e que me dá inspiração pra música, assim, também. A gíria que os moleques estão falando. Às vezes o mano tá passando por uma situação amorosa aqui. Várias músicas desse disco. Pra que você fez essa música? Pra ninguém. Apenas... Às vezes você incorpora um personagem, você se coloca numa situação, mas às vezes eu ouvi um mano que tá lamentando ali por uma mina que ele não tá com ela. Eu ia te perguntar isso. O que te inspira a compor, a criar as suas músicas? Então é aquilo que você tá em contato na sua vida, né? Uma conversa. Atento. A audição, eu sou um bom ouvinte também. Eu falo pra caramba, tô falando aqui demais. Mas eu sou um bom... Eu fico atento. Atento aos sinais, às coisas. Alguém que fala alguma coisa, isso aqui... Isso aqui... E o rap brasileiro hoje, ele tá num lugar de muito destaque, né? Como é que você tá enxergando essa nova fase, essa nova galera que tem surgido? Acho maneiro. Eu vi esses dias a Meli, uma cantora nova geração baiana, demais, assim. Vocês ouçam Meli. Era um som que eu tava sentindo falta, assim, que eu tava sentindo também que tava muito do mesmo. Muito do mesmo, assim, das músicas, sempre a mesma coisa, ou lifestyle, não sei o que lá. E a poesia...
essa coisa que eu gosto, lúdica, ela tava meio que se perdendo, assim. Esse modo como a gente se relaciona com a vida, ela se espalhou pra todas as esferas da arte, da profissão, de tudo, entendeu? Dos números, do lifestyle. E aí eu tava sentindo falta disso. A Meli foi uma coisa que eu tava vindo pro Rio, inclusive de carro. Aí me apareceu, fui ouvindo, falei, nossa, que música interessante. Eu acho da hora essa evidência que o rap tá tendo, essa indústria, essa coisa de gerar empregos e de ter audiência e tudo mais. É gratificante ver, porque na minha época não tinha isso. Né? Eu tô 26 anos fazendo. Eu fiz uma metáfora ontem no Mano a Mano que foi. Eu tenho a impressão que quem veio antes de mim, no caso, Racionais, essa Taíde, eles vieram abrindo um caminho na mata. Aí eu vim jogando umas pedras. Aí veio outra geração depois de mim veio asfaltando. Agora os moleques tá passando Ferrari assim. Tão nem vendo, entendeu? Eu acho da hora e é uma via de mão dupla também. Eu vejo também que a relação indústria, plataformas, isso gerou uma velocidade, uma coisa que não tá sendo saudável pra ninguém. Uhum. E eu mesmo fiquei 6 anos sem lançar disco. Não quero ficar tanto tempo mais, mas ao mesmo tempo também foi importante pra mim me reinventar. Fazer um disco que me permitia fazer um pagodão baiano, um mamapiano, ou o que seja. Eu precisei viver as coisas. Eu precisei cantar com a Margarete na Bahia num carnaval. É que aí você foi se alimentando de várias influências, né, vários ritmos. Precisei gravar com o Jota Quest pra fazer uma coisa mais pop. Uhum, que aí acaba que hoje em dia, como tá essa coisa, tem que lançar, às tem que vezes lançar, tem que lançar todo Quando mês, pra mim toda hora. tem que já tá errado. Ó, você tem que ser. Eu não tenho nada, mano. Não quero. Uhum. Mas é um luxo, né? Pra mim ter conseguido fazer isso, eu tive que ficar 20 e poucos anos na estrada. Sim, claro. Uma pessoa que tá chegando agora, não dá pra ser a realidade dela. Ela tem que mostrar serviço, não adianta. Uhum. Mas isso não é saudável. Inclusive, voltando à coisa da saúde mental. Não é da hora. Que aí você fica nessa ansiedade, qual o próximo, se vai fazer sucesso, não vai. Pra ficar alimentando uma né? plataforma ou sei lá o que dessa velocidade. Mas ao mesmo tempo você não tá criando nada inovador e às vezes você não tá nem curtindo, mas tem que lançar porque tem que cumprir uma tabela. Isso não é saudável pra ninguém. Vamos fazer uma brincadeirinha com as suas músicas, vamos ver o que te vem à mente. Não. Eu vou dizer o nome de uma música e você me responde assim, com o primeiro pensamento que vier à cabeça, tipo um ping-pong mesmo. Aurora Boreal. Islândia. Vibe. Difícil, porque a vibe tem várias, né? Vibe agora. Vibe é África do Sul, porque é um ritmo de lá. Descomunal. Descomunal, a subjetividade, a pessoa ser única e fora do comum em alguns aspectos. Passiflora. Calmaria. E não poderia faltar Envolvidão. Bebê Reborn. Tô zoando. Você tá acompanhando os bebês Eu tô de zoando. bordo, né? Envolvidão casamenteira, porque muita gente casou e embarcou em relacionamentos com essa música. Maravilha. E pra encerrar, você vai completar aí 25 anos de carreira. Qual o balanço que você faz dessa trajetória? Assim? É uma pergunta, né, que vem muita coisa na mente, muita história, mas o que você pode contar aí dessa estrada? Ainda bem que eu segui as batidas do meu coração. De estar aqui depois de tanto tempo, com esses altos e baixos. Esse momento que a música, também a arte, para algumas pessoas, as pessoas chegam igual balão lá nas alturas e descem igual downhill muito rápido. E continuar relevante e fazendo diferença dentro da música, para mim, é uma coisa louvável. E me sinto muito grato, então... Ainda bem. Maravilha. Queria agradecer muito sua presença aqui com a gente. Adorei o nosso papo. Eu que agradeço, mano. Queria que você mandasse um último recado aí pra nossa audiência, quem assistiu o bate-papo. Meus amigos do Mix Conecta, se você ainda não conferiu, vai lá no tocador de ouvido da sua preferência e dá o play em onda. E se você não curtir, pode indicar o inimigo, não tem problema. É nóis. Valeu, Rael. Muito obrigada. Adorei. Escutam onda mesmo, que tá bom demais. Você... curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, segue o nosso canal aqui no YouTube também e assista os outros vídeos do Mix Conecta, que tem muita gente boa que já passou por aqui. Sou a Mônica, até a próxima. Mix.